Recebemos aqui no estúdio da Rádio Independente o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Fazia um tempinho, né, que a gente não falava ao vivo, assim, os três aqui, né, da bancada, assim, formação acho que original. 2023 foi a última vez. Deve ter sido, não sei, mas faz tempo. Tu teve férias esse ano, né, Ricardo? O prefeito também. Olha, vou te dizer, tá difícil. O Ricardo, o cara só via na praia e tal, postar. Não, mas faz parte, né? É importante. É isso aí, cada um já saiu um pouquinho. Cada Agora o ano começou de vez. Vamos lá. Agora vamos lá. Ainda então. não completamente, porque a vida da cidade mesmo volta com as escolas todas em funcionamento, né? Então, essa semana teve o ingresso de algumas escolas, a educação infantil também retornou essa semana, mas as redes municipal, estadual e algumas escolas particulares retornam na segunda. Então, aí sim que a gente vê a cidade a pleno e pronta para todos os desafios que esse ano vai apresentar. Acho que já falando então a respeito de volta às aulas, né? Sempre é tradicional aqui na cidade de Lajeado os eventos, né? Antes do retorno propriamente dito dos alunos, tem um encontro com servidores, né, prefeito? Um encontro de capacitação, um encontro de acolhida de todos os servidores da educação infantil e do ensino fundamental. O da educação infantil foi na semana passada e o do ensino fundamental foi nesta quarta-feira. E é muito bom e dizer que realmente demonstrar com fatos e estando presente que a educação realmente é o grande impulsionador da transformação que a cidade, que o estado e que o país precisam. E a gente apresentou também, a gente pegou os balancetes da aplicação em educação no ano de 2023 e foi o maior investimento que se fez na área da educação durante de toda a história de Lajeado, né? Fechou em 39% da receita proveniente dos impostos. A Constituição estabelece 25% como regra e Lajeado chegou a 39%. Fruto, principalmente, do pagamento do piso aos servidores da educação, que já aconteceu desde a data do reajuste, do investimento na construção de novos equipamentos, de novas escolas, e a partir dessa semana a gente começa a perceber as crianças todas ocupando e tomando posse destes novos lugares, e também um investimento bem substancial na educação inclusiva, na contratação de agentes socioeducativos para estar dando aquele suporte para todas as crianças que apresentam algum tipo de transtorno de aprendizagem. Então a gente fica muito feliz de compartilhar isso. Isso é possível se o município tem retaguarda financeira para fazer frente aos desafios. Então, se conseguiu, o superávit de 22 ele foi muito aplicado na educação. Em 23, o Ricardo, antes a gente falava também das contas do município. Teve superávit esse ano também? O município fecha o ano naquela mesma proporção, né? Naquela mesma... um pouco menos, porque os investimentos foram muito robustos no ano de 2023, mas é um superávit que dá a retaguarda para Lajeado seguir fazendo os investimentos arrojados, os projetos inovadores, o investimento em educação, em saúde, enfim. Dá para garantir que a gente vai ter um ano assim com uma estabilidade financeira como é marca dessa gestão, desse ciclo que inicia em 2017, depois se renova em 2020. Em 2022 fechou com 80 milhões de superávit, então um pouco menos do que isso. Isso. Talvez exatamente. 70 milhões, algo nesse sentido. É um bom número. É um bom número, tá bom. Bom, prefeito, 15% a mais de investimento do que seria a obrigação por lei, né? Seria 25, o senhor falou em 39, né? Sim. Então, desculpe, 14% a mais. 14% a mais. Bom, isso em valores... Eu vou chutar um número, mas ele gira em torno de 160 milhões de reais o total investidos em educação. Mas eu vou confirmar esse dado para a gente trazer o dado. Estou trazendo o chute e depois eu compartilho a informação precisa para, se for publicado, a gente ter um número bem exato. É um número bem robusto, né? Ainda na questão educação, a questão de vagas, prefeito, tem algum problema em relação a isso ou está sob controle? Assim, nós conversávamos hoje de manhã também sobre o diagnóstico, né? Hoje a gente procurou atender o maior número possível de pessoas.
Hoje são em torno, e se criou nos últimos anos mais de 1.000 vagas a mais na educação. Seja comprando vagas, seja construindo. 1.000 vagas representam quase 5 creches, né? Mas assim, Lajeado sempre vai ter um número positivo de lista de espera, porque ele não faz nenhuma ressalva para que a pessoa faça a sua inscrição. Então, se a criança nasceu hoje, está nascendo hoje, amanhã já pode ter a inscrição. Muitos municípios eles permitem a inscrição apenas em 2 períodos. E isso faz com que esse número esteja estanque, depois aumente. Enfim, hoje são em torno de 250 crianças, muitas delas ainda sem a idade dos 4 meses para ingressar. Então, se a gente fosse retirar as 250, aquelas que ainda não têm idade, retira também aquelas que estão em escola particular, mas estão postulando a vaga na escola pública, ou aquelas que não aceitaram a vaga porque não fica perto do local de trabalho ou da residência, esse número seria menor. Mas tem ideia de quanto? Não, exatamente. Esses cruzamentos ainda não foram feitos pelo critério que se utiliza. Mas estivemos com a Secretaria da Educação e pedimos ainda que se faça o esforço para a gente seguir avançando na compra de vagas e tentar absorver o maior número possível de crianças nesse equipamento público que é fundamental e auxilia, sem dúvida, na formação e também auxilia todas as famílias. Aproveitando que estamos na área da educação, seguindo então, o que temos de novidades para esse ano em termos de novas escolas, o atendimento, né, no ensino fundamental, que começa agora também, o que dá para falar sobre essa área que é tão importante aqui, não só para Lajeado, né, mas como para a região como um todo? Falando de IMFs, então, do ensino fundamental, que é onde voltam as aulas na segunda-feira. A gente vai ter a novidade de 6 turmas do município estarem tendo aula lá na Univates, lá no complexo esportivo da Univates e utilizando, então, toda a estrutura que a Univates oferece. Nós temos a conclusão da ampliação, da duplicação de tamanho da IMF da Campestre. Nós temos a execução da escola do Jardim do Cedro, que está em execução, ela vai ser concluída, dobra o tamanho lá da Dom Pedro, são mais 650 crianças, está em execução. Ela vai o ano inteiro em trabalhos, enfim, para que seja entregue no final deste ano de 2024. Nós temos os projetos de uma nova escola no Moinhos d'Água, que está em elaboração esse projeto. Agora, educação infantil, nós temos o projeto da EMEI da Conservas, que está em execução. Nós temos outras ampliações, seja conventos, projeto Vida, conventos também que está em fase final, acho que já recebe as crianças agora ao longo do mês de fevereiro. Então, muitas entregas, muitas obras, ampliando toda essa capacidade e a qualidade dos equipamentos municipais. Alguma novidade em relação ao rotativo? A Estacione ou permanece como a gente já falou semana passada? Nós recebemos na semana passada, na quarta, o relatório da comissão constituída pela Câmara de Vereadores, e nós estamos tratando tanto com a concessionária como outros eventuais interessados sobre a sequência do estacionamento rotativo a partir do dia 7 de março. De fato, a licitação ela não estará concluída até o dia 7 de março, mas o interesse da administração é que a gente tenha sequência no contrato, ou prorrogando o contrato até que se conclua a licitação com a Estacione e fazendo estas adequações que foram sugeridas pela Câmara, ou também uma nova empresa interessada que tenha esse interesse de trabalhar provisoriamente até que se inicie e conclua o processo licitatório que vai gerar um contrato, um novo contrato, e aí a sequência do serviço de estacionamento rotativo. Tem data marcada a licitação? Não, porque estamos na elaboração do edital. Mas não deveria ter sido feito já isso, prefeito, porque se sabe há muito tempo que vai terminar o contrato em 7 de março. O prefeito falou na semana passada que não vai ficar sem estacionamento rotativo. Sim. E aí tem a questão de termo aditivo, enfim, não poderia ter sido antecipado já esse procedimento? Poderia ter sido feito, como não precisaria ter sido feito.
porque o contrato atual ele prevê a possibilidade de prorrogação. Mas então, a estação já está demitindo os funcionários, ou emitindo o aviso prévio. E aí como é que fica para continuar se não sabe, não tem sequência? Mas essa é uma decisão de gerência, de gestão da empresa. Nós trabalhamos, o nosso vínculo com a empresa até 7 de março. Esse vínculo pode ser estendido ou não precisa ser estendido. Até dia 7 de março é a data que a gente trabalha. Tudo que é feito antes disso é a gestão da empresa e a prefeitura não interfere. Sim, mas fica uma insegurança para a empresa também, para o próprio trabalhador. A gente falou com funcionários da Estacione que eles, mesmo que não estivessem sido desligados ainda, eles procuraram outros empregos por não saber, né? Eles têm que ter algum salário, alguma coisa assim. Então, parece que fica essa insegurança. Nós estamos em 16 de fevereiro, né? 7 de março está logo ali. Das características de todo negócio é o risco dele. Então, a administração sim trabalha com a data de 7 de março, com o vínculo, e tudo que acontece antes de 7 de março é a gestão da empresa, a gente não interfere. 10 anos a próxima empresa que vai ganhar essa licitação também? Depende da elaboração do edital, mas uma das conclusões do relatório da Câmara é que não seja feito um contrato tão extenso, é que seja feito um contrato com menor período, até para que se possa fazer as adequações tecnológicas que o mundo apresenta frequentemente. Em relação à dengue, prefeito, não é um assunto somente de Lajeado, né? É um assunto do país todo, a preocupação, e houve inclusive uma reunião até para que os agentes de saúde também possam colaborar com essa questão de informar mesmo as pessoas, ou de colaborar, né, com que as pessoas façam a sua parte, cada uma delas, mas da parte da prefeitura, o que está sendo feito, tem previsto alguma outra ação? Sim, é o assunto mais falado, excluída a parte política da União afora, é o assunto mais falado Brasil afora, né? E a gente tem uma região, o Dr. Cláudio inclusive explanava ontem para os agentes e hoje na reunião dos secretários, que tem uma região no centro do país que tem um corredor que está numa situação bem delicada. No Rio Grande do Sul, a situação ela tem crescido e a gente vê os números eles se multiplicando bem antes, inclusive, do que aquele pico que a gente teve em 2022, e a previsão de que isso se normalize é só com a chegada do inverno. Então a gente vai ter dias e períodos bem tensos, com muito trabalho. A capacitação dos agentes de saúde, o pessoal tem feito o trabalho do Fumacê em vários cantos e a gente vai incentivar e vai ampliar a divulgação, e nós vamos retomar agora que as aulas retornam, aquele projeto que Lajeado fez de forma pioneira, fazendo a instrução para que cada criança e cada criança leve para sua casa aqueles pontos onde são mais frequentes o surgimento da larva, porque 90% dos casos do mosquito está dentro da casa. Se a gente conseguir utilizar a rede de educação, nós chegamos a adentrar em 16, 20 mil residências, que representa 60%, 70% das economias de Lajeado. E aí a gente consegue ter um resultado bem efetivo. Os números ainda em Lajeado, eles não são alarmantes, mas está todo mundo atento para que a gente tenha a melhor resposta possível. E sobre dengue, então, além desta necessidade das pessoas fazerem o controle da sua residência, a importância da hidratação. Desde 2022, quando a gente teve o pico no Rio Grande do Sul, os estudos demonstram que uma das principais atividades, sim, sem dúvida, procurar auxílio médico, orientação médica, mas a importância de deixar a pessoa hidratada, principalmente nos primeiros momentos. Então a Prefeitura também tem feito essa preparação para que os postos estejam com os médicos capacitados e com essa retaguarda de soro, enfim. Até para identificação, porque às vezes pode confundir algum sintoma, né? Exato. Guarda Municipal voltou à pauta na Câmara de Vereadores, né? Esse assunto aí é uma novela de alguns capítulos. Prefeito, o que a gente pode esperar para esse ano? Se teremos a aprovação, se teremos modificações? Como é que voltou esse projeto para a Câmara de Vereadores de Lajeado? O que está se trabalhando também nos bastidores? O interesse do Executivo é justamente esse. É uma discussão importante de cidade e o Executivo entende que aconteceu o momento oportuno, propício, para que os vereadores consultassem as suas bases, consultassem a cidade,
pudessem formar sua convicção. E aí, de fato, nós temos que definir, a cidade quer ou não quer. E aí isso tem prazo, porque o Executivo agora invocou o artigo 30, né, que tem prazo de urgência, sob pena de suspensão das outras votações. E a gente teve reunião essa semana com os vereadores, ela vai ser pauta das reuniões de comissão, provavelmente já na segunda-feira. E os vereadores dizem que a gente vai ter sim pronunciamento, possivelmente solicitações de adequações, enfim, é importante que a cidade decida nesse momento o que quer. O projeto ele voltou como era? Sim, voltou como mas era. Terão alterações então, pelo que o senhor está falando. Mas os vereadores ainda não conseguem aprofundar quais serão essas sugestões e alterações. E esse regime de urgência significa estabelecer um limite, uma data limite para que o projeto seja apreciado? Sim, a partir do momento que ele entra no boletim, a Câmara tem os 30 dias para botar ele em votação. E caso ele não seja colocado em votação, então as outras matérias, os outros projetos que entraram depois, a votação fica suspensa. O boletim significa entrar na ordem do dia? Não, a partir do momento que ele entra fisicamente na Câmara de Vereadores. Que ele começa a tramitar na Câmara. Isso, que ele começa a tramitar na Câmara. E aí, pedido de vista pode? Porque da outra vez teve muito pedido de vista, né? Sim, mas ele também, ele tem que ser votado nos 30 dias. Independente de pedido de vista. Independente de pedido de vista. Bom, aí pelo menos a gente vai ter um desfecho. Então, sim, vai ter um desfecho. É para ter, que tenha. Isso. Se é para não ter, que não tenha. Mas essa novela, ela tá se arrastando por muito tempo, né? Eu sei que é muito mais, isso é questão de legislativo agora, de vereadores, mas que se defina, porque a comunidade quer saber, o prefeito, a prefeitura precisa tocar, porque envolve orçamento, qual é o custo a mais? É um bom valor a mais que vai ter, né? E aí tem que projetar novos concursos para novos fiscais de trânsito, eles vão ser fiscais de trânsito ou vão ser também guardas municipais? De qualquer forma, aprovado o projeto agora, vamos dizer no mês de março, ele não representa reflexo imediato para esse ano de 2023, de 2024, por todas essas situações que tu trazes. Porque precisa do concurso, precisa inclusive do concurso interno. O projeto hoje está apresentado que acontece a migração dos agentes de trânsito para a Guarda Municipal. Esse concurso interno, ele também precisa ser realizado. Então, os impactos, uma vez aprovado o projeto em março, o projeto para o orçamento de 24 ele é muito pouco, se é que vai existir, porque tem todos esses desdobramentos que, uma vez aprovada a lei, eles se darão início. Mas ainda para fechar sobre esse assunto, ainda não está tramitando o projeto? Sim, está. Então já está valendo o prazo de 30 dias? E ele entrou quando? Sim. Eu não tenho a data precisa aqui comigo. Eu acredito que ele tem entrado no boletim já da Câmara na semana passada. Eu acho que a gente já deve ter... Opa, então nós estamos falando de março ter que ser definido. Teremos ou não teremos a Guarda Municipal em Lajeado. Exatamente. Ou então, inclusive os vereadores trouxeram... Cara, eu disse para eles, manifestem-se. Agora o projeto... E esse é a Câmara de Vereadores serve... Essa é a finalidade. Além de fiscalizar o Executivo, ter a noção geral de cidade sobre projetos diversos e tecer a sua opinião, a sua manifestação. E isso que a gente, independente se for aprovado ou não, é importante ter essa decisão de cidade. É possível ficar depois do intervalo conosco, prefeito? Tem muitas perguntas chegando aqui. Ok. A gente vai para o Independente Notícias? Já é 11, eu tenho intervalo. Eu tenho tem outro compromisso? Tem. Então vamos tocar um pouquinho aqui para aproveitar. Um pouquinho mais a gente pode ficar, prefeito? Pode sim. Vamos lá. Tem a pergunta do ouvinte Beckman, perguntando a respeito do recolhimento de lixo. Inclusive teve uma matéria feita pelo Joel hoje pela manhã no centro de Lajeado. Ele pediu para perguntar se estão recolhendo mais cedo, porque estão recolhendo mais cedo o lixo, daí durante o dia as pessoas vão colocando, né, o lixo nas lixeiras, e durante a noite o pessoal acaba rasgando esses sacos de lixo e espalhando lixo pela rua, e ele disse que era muito melhor quando recolhiam no início da noite. É que teve uma alteração, pelo menos no centro, alteração, né, principalmente nos primeiros horários do dia, é menos fluxo, tumulto de veículos, enfim. E aí se fez essa alteração. Como todas as modificações têm pontos favoráveis e pontos de necessidade de aperfeiçoamento. O retorno que a gente tem assim, é de que há sim uma melhora na limpeza da cidade pela manhã, mas segue o desafio para que a gente mantenha durante todo o dia. E parte muito também da conscientização das pessoas, né? Marco Birk, do Florestal.
IPTU, quando vão chegar os carnês? Eu quero e vou pagar o meu antecipado. Eu tenho como conseguir o meu no site, mas e quem não consegue, não tem tempo de ir buscar na prefeitura? Os boletos estão chegando no último dia para o pagamento com desconto máximo e nada do carnê chegar. Todos os anos é a mesma coisa, chega em cima do laço ou não chega. Assim, as alternativas são: procura a prefeitura ou entra no site, caso não queira esperar o carnê. Então, pede ajuda para um amigo, enfim, se caso não consiga ter acesso à internet. Ou liga para a prefeitura, que a prefeitura dá um jeito de mandar, sem dúvida, o carnê para quem quer pagar de forma antecipada. O Jair de Lajeado, cadê a parada na frente do Érico Veríssimo? Os alunos ficam na chuva em dias como esses. Nós vamos colocar uma parada destas no modelo da Benjamin da Suíça, lá no Érico Veríssimo. Então, daquelas modelos super paradas? Aquela parada pra mais quando, robusta. Prefeito? Eu acredito que está em produção com a empresa que tem esse contrato. Então lá vai ser uma destas mais modernas. Bom ponto. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Aqui no Campestre, uma senhora pagou particular para realizar a limpeza do campo na rua, no galpão de barro. Isso é serviço da prefeitura. Tem conhecimento sobre isso? Luiz Fernando que manda o recado. Eu não tenho certeza se aquele local ele é do município, no galpão de barro lá na Campestre. Eu não sei, acredito que não seja um local do município, e não sendo local do município, aí não é responsabilidade do município fazer o pagamento. Como está o projeto do São José? Muito atrasado. Eu não sei que projeto que ele se refere. O projeto aqui. Vida? Talvez é ela, no caso aqui. Não sei se é... Talvez projeto Vida. O projeto Vida do São José, ele não inicia mais lá junto ao campo do São José. Porque aquele lá é um dos locais onde primeiro a água chega nas enchentes. Ele retorna agora no dia 19, ali na Silva Jardim, ao lado do Sesc. Tem muitos inadimplentes de impostos na prefeitura. Então, por que o senhor não faz um projeto de baixar os juros por atraso para o contribuinte colocar em dia em relação ao IPTU aqui? Elton Juarez que manda o recado. Isso a gente fez sempre no primeiro ano da gestão. Uma análise importante também é o respeito àqueles que pagam em dia. Então, tem muitas pessoas, a grande maioria paga em dia, e seria assim uma desvantagem para quem cumpre naturalmente a obrigação em dia. Então, se faz eventualmente esse tipo de projeto, mas nós optamos por fazer uma vez no mandato e sempre no primeiro ano, que aconteceu então em 2021 e em 2017. A Marila Schneider, do bairro Universitário, ela disse que estamos sem luz nos 2 primeiros postes, na rua Raimundo Vibilim, há mais de 2 meses, na frente das casas. Ela colocou o nome das pessoas ali, com protocolos, inclusive ela disse que foi encerrado como concluído sem terem feito serviço. Tem o número dos protocolos aqui, inclusive. Ok, vou revisar sim. Vou pegar o nome da rua e vou revisar sim. Mais gente aqui, o Luiz Fernando ele insiste, ele diz que sim, é do município, a rua Galpão de Barro. A rua sim, a rua sim. Agora, tem um galpão lá na rua, e eu acredito que ele lá, o galpão... Ele fala da limpeza do campo. Eu vou verificar se é um equipamento público Até ou não. Até a outra diz o seguinte: meu Deus, a rua Galpão de Barro não será responsabilidade do município, então a rua é. A rua é. Nem as árvores caídas nessa praça foi retirado. O galpão que existe, que existe, a rua Galpão de Barro é lá na Campestre. A Odete que manda o recado. Uma aqui. rua que há muitos passa ônibus a pedido de pavimentação dessa rua e... Enfim, a gente torce para que o calçamento comunitário possa executar. Sei que está no horário, prefeito, já passamos também, mas só para não deixar de perguntar também sobre licitação para a construção das 300 casas aqui para os atingidos na enchente. Não teve problemas? Como é que está essa situação? As 2 empresas que foram, que apresentaram propostas, elas não contemplaram todos os requisitos que eram exigidos pela Caixa. Nós estivemos com a Caixa, republicamos o edital e o diagnóstico da Caixa é que talvez foram vários os municípios que abriram edital no mesmo período, principalmente municípios maiores, como Porto Alegre e região metropolitana. Então esse talvez tenha sido a justificativa para que a gente não tivesse empresas habilitadas. Mas estamos mandando, ele já deve estar na rua, se não tiver, está nos próximos dias, e nós estamos agora na etapa de registro dos lotes. Os 300 lotes que receberão as casas, eles estão projetados
E agora a gente trabalha, então, no encaminhamento disso para registro, para que as casas, a pessoa receba depois a casa e o lote. Mas a licitação sai em breve. Sim, sim. É 15 dias, então agora a gente está, na primeira semana de março, a gente tem o retorno também sobre a habilitação de empresas para a construção das casas. O que chegou de mensagem a gente não conseguiu colocar no ar, Rita, a gente vai passar para o prefeito, para a assessoria, para ver se a gente consegue responder para essas pessoas, porque são muitas demandas que chegam aqui, mas acho que atendemos boa parte, né, e até passamos bastante do horário. É isso mesmo, a gente vai encaminhar para o prefeito. Obrigada, prefeito Um de abraço, Lajeado, bom Marcelo final de Calma. semana. Bom fim de semana, até a próxima, né? Até a próxima. Vai no Inteiro dos Osling? Vamos lá. Ah, é? A Rita também vai. Ah, é? É. Sambistas? Vamos lá. Vai estar lá? Prestigiar esse evento. Eu já sambei tanto que não vou fazer. Vai descansar? Não, vamos ver, vamos lá. Vai lá também, isso aí. 11h10, 20,5 a temperatura.